Natal HD TV apresenta programa O Comentário com Bispo Max. Glória! Hoje é dia de programa O Comentário e estamos com o nosso amigo, irmão, parceiro de fé, o pastor Silvestre. Ele é nosso convidado de hoje, ok? Vamos lá! A Inovanet, que atende provedores de internet no RL, vai atender sua empresa com o app 5G. A velocidade e estabilidade que sua empresa precisa, sem gargalos ou perda de conexão. O app 5G é uma tecnologia exclusiva de conexão, com mais velocidade, mais estabilidade, mais segurança. Conte com um atendimento humanizado 24 horas por dia. Aumente a produtividade de sua empresa com o app 5G. Solicite agora mesmo o app 5G e sua internet será coisa do passado. Inovanet, conectando gente. TV Grande Natal HD TV. Um show em tecnologia e imagens. Sul TV, a sua TV interativa. Esta mensagem é para você. Se você está querendo fazer algum programa de TV e acha que não tem condições, agora temos, com estrutura e estúdio próprio e com a competência de profissionais. Ligue agora ou mande um zap para 84 988 59 95 96. E realize o seu sonho. Fazemos uma grande produção para o seu programa com baixo custo e alta qualidade. Tudo em Full HD. Não esqueça, ligue agora 84 988 59 95 96. TV Grande Natal HD TV. Um show em tecnologia e imagens. Já conhece o nosso aplicativo City Banda Larga? Agora você tem muito mais praticidade para realizar assinatura de planos, realizar pagamentos das faturas, configurações de rede e muito mais. Além disso, temos o Clube de Vantagens, City Music para aproveitar sua playlist e City TV para assistir seus canais preferidos pelo celular. Faça o download agora mesmo, disponível para Android e iOS. Glória! Mais uma vez aqui, recebendo os amigos para um comentário. O título do programa O Comentário. E tem aí a nossa produção na TV Grande Natal. Esse canal que sempre tem colaborado, tem estado conosco. Enfim, que juntos, unidos, vamos fazendo história. E aqui eu quero apresentar a vocês um amigo que há muitos anos eu conheço, admiro e conversamos bastante sobre diversos assuntos, principalmente assuntos de fé e a organização social da nossa cidade, tendo em vista que ele é funcionário público aposentado. O meu amigo, o pastor Silvestre. Bom dia, é um prazer estar aqui, Bispo Max, da TV Grande Natal, e estou à disposição para as perguntas que você queira fazer, para que a gente possa dialogar. Ok, meu pastor. E uma das coisas que eu sei, Silvestre é muito conhecido na nossa cidade, no Rio Grande do Norte, tendo em vista que é um guerreiro. Mas nós temos muitos que não conhecem. Nosso programa ele é visto em diversos estados, diversas localidades. E para quem não conhece, eu quero dirigir a pergunta a ele: quem é Silvestre? Veja bem, Bispo, eu vim de Macaíba, eu nasci em Canabrava, que é um povoado de Macaíba,
E meu pai veio para Natal e montou uma banca de mercadoria no Alecrim, no Grande Ponto. Veio ele e mais 2 irmãos, eles vieram do interior e não tinham condições lá de sobreviver, eles vieram para Natal. E em 1970, nós fomos morar em quilômetro 6. Só que quilômetro 6 era um bairro, na época, onde havia as vacarias. O ano, para você ter uma ideia, Bispo Max, só vinha até as quintas, né? E das quintas até quilômetro 6 saiu de pés. Então, foi ali que se criou esse bairro chamado quilômetro 6. E por que quilômetro 6? Porque era onde tinha corrente dos guardas, né, que dividia Natal e Macaíba. Então, eu comecei a morar ali no bairro do quilômetro 6. E depois eu tive contato com Socorro. Socorro era uma moça que cantava na igreja católica. E ela ia passar um dia em frente ao centro social. E ela estava lá cantando o hino e eu achei muito bonito aquele hino. E aí eu voltei e me sentei lá naquele banco lá daquele centro social. E ela me chamou para fazer parte do grupo de jovens da Igreja Católica. E eu comecei a participar desse trabalho com o Padre Tiago, e depois uma campanha da fraternidade, na família. Comecei a fazer esse trabalho com ele. O Padre Tiago era um padre assim, muito voltado para as questões sociais, né? Ele construiu jardim de infância, escolas, o próprio 12 de outubro, que é a escola do bairro do quilômetro 6, era a antiga corrente dos guardas, ele transformou na escola. Quer dizer, ele teve todo um trabalho ali social, e eu tive uma referência de Padre Tiago naquele momento. Depois da partida da Pastoral da Juventude, fui participar da Pastoral da Juventude e tive contato com o Padre Sabino Gentili. O Padre Sabino Gentili também trabalhava na Irmã Luísa, um trabalho social. E eu comecei a fazer parte desses movimentos da igreja, mas aí, bispo, eu entrei no alcoolismo, né? E aí, quando eu entrei no alcoolismo, tem um momento que eu entrei no alcoolismo, comecei a beber demais, eu entrei no alcoolismo e desisti toda a minha vida. E aí, uma cunhada minha, né, ela me convidou para uma igreja, a Missão Evangélica, no quilômetro 6, do pastor Lênio, inclusive, que ia partir para o Senhor. E eu achei interessante, bispo Marcos, porque eu tinha uma resistência à igreja, porque tem que levanta a mão. Você levanta a mão. E aí eu ficava meio encabulado. E aí o pastor Lênio, ele estava assim, fazendo um estudo bíblico. E quando terminou daquele estudo bíblico, ele foi até onde estava e ele não fez o apelo, levante a mão. Ele foi até onde eu estava e disse assim: olha, se você quiser voltar, volte sempre. A igreja está de portas abertas para lhe receber. E aquela forma como ele me tratou foi tão especial, que era numa quinta-feira, quando foi no domingo, eu fui na igreja e aceitei Jesus. E aí eu me recuperei da questão do alcoolismo, e aí comecei a minha trajetória na igreja evangélica a partir daí. Eu fico feliz, né, de saber o quanto Jesus atuou no passado e continua atuando. Jesus fez isso, ouviu as orações desse cidadão, ouviu as suas súplicas, o chamou de uma forma poderosa, né? Foi à igreja para estudar um pouco mais a Bíblia, e a partir daí uma nova história aconteceu. Eu conheci o pastor Silvestre nos movimentos sociais. Ele funcionário público dali da Urbana, e foi pregar uma vez na igreja e eu estava assistindo o culto e me maravilhei das suas explicações, das suas palavras. Isso faz muitos anos, mais de 10, 15 por aí. E a partir daí, quando eu via ele, eu falava com ele, e aí a amizade foi se fortificando, foi fortalecendo, e começamos a participar de eventos da Urbana, e nos encontramos em eventos públicos, eventos sociais, que nós vamos comentar daqui a pouco. Pois o meu amigo Silvestre, ele foi candidato a senador na última eleição, e uma das suas bandeiras é os movimentos sociais, os movimentos comunitários. E falar em movimento comunitário, meu pastor, nós temos hoje que mandar um abraço
para os nossos amigos o CONAN, né? O CONAN é um órgão da Federação de Conselhos Comunitários. Fale mais sobre o CONAN. Pois é, Bispo. Veja bem, né? A CONAN está completando hoje 20 anos de fundada no Brasil. Porque tem os conselhos comunitários no bairro, tem as federações, e a CONAN é uma entidade que reúne as federações a nível nacional. E hoje a CONAN está completando 20 anos de sua fundação. E eu quero aqui mandar um abraço para todos os líderes comunitários de todo o Brasil, que são agentes que lutam a favor do desenvolvimento comunitário em seus bairros. E, por outro lado, cada um sem remuneração. Sem remuneração. E no Rio Grande do Norte, nós temos hoje um dos grandes conselhos comunitários, que é o de Candelária. O de Candelária, ele é um conselho todo especial. É um conselho comunitário que tem uma sede maravilhosa, tem ali um patrimônio excelente. É um dos conselhos comunitários mais bem visto do Brasil. E o Rio Grande do Norte está de parabéns de ter parte da Secretaria do CONAN do Rio Grande do Norte, muitos membros do Rio Grande do Norte. Não é assim, amigo Silvestre? Tem lá como é o nome dele? Fernando, é o secretário-geral. Veja bem, Bispo, falando de igreja, falando do movimento comunitário, era interligado. Por quê? Porque a Igreja Católica ela tinha uma teologia chamada Teologia da Libertação. E dentro dessa Teologia da Libertação, eles criaram SEBs, que era a Comunidade Eclesiástica de Base. Eram organizações comunitárias nos bairros que resultou nos conselhos comunitários. Então a igreja ela ajudou na formação dos conselhos comunitários. Inclusive o Padre Sabino e o Padre Tiago, eles deram eles influenciaram esses jovens para organizar os conselhos comunitários. Mas também teve outra corrente, que foi os conjuntos habitacionais da Zona Norte, que foi na época do governo Lavo Zé Maia. Então, com os conjuntos habitacionais, cada conjunto daquele tinha um centro comunitário. Então, tinha aqueles conselhos que foi ligado à igreja, que era o caso de Edson Martins, aqui das Quintas, era o caso de Washington nas Rocas, era o caso, por exemplo, de Gratuliano em Lagoa Seca, era o caso de Tertuliano na Cidade da Esperança, era o caso de Sérgio Freitas de Bom Pastor, que foi delegado de polícia. Eles eram todos ligados à Igreja Católica. E tinha o pessoal da Zona Norte, que foi exatamente que surgiu naquela época do governo da Lavo Zé Maia, que o prefeito era exatamente José Agripino. E tinha uma secretária chamada Avani Policarpo, que ela dava total assistência a esses movimentos comunitários. Então tinha essas duas correntes que foi importante para a organização do movimento comunitário naquela época. Levando em consideração que, se não me falha a memória, eu vi uma reportagem que o primeiro conjunto habitacional foi o Promorá, né? O Promorá, lá em Cidade... E Felipe Camarão, você disse? Felipe Camarão. Felipe Camarão foi o primeiro conjunto habitacional do Brasil. E eu fico muito feliz que isso tudo aconteceu aqui na cidade do Natal. Mas voltando à questão das comunidades, os conselhos comunitários têm uma participação muito importante. Eu vejo o que a gente vinha comentando agora, antes do início do programa, é que o mercado eleitoral ele é muito forte. E, desculpe os vereadores que isso praticam, mas muitos vereadores têm debaixo de suas mãos algumas pessoas pseudos presidentes de conselhos comunitários, que vendem o apoio da sua comunidade na esperança daquele vereador organizar serviços nos seus bairros, deixando assim o prefeito refém do vereador, ele se tornando o único elo entre a prefeitura e o bairro. Então, os conselhos comunitários vêm suprir uma lacuna da lei. Por exemplo, o eleito vereador, ele não é eleito vereador do bairro, ele é eleito vereador da cidade. E ele não pode ser tendencioso só para o seu bairro. É lógico que ele vai dar atenção para o seu bairro, mas ele não pode ser tendencioso só para o seu bairro.
Então a figura dos conselhos comunitários vem para preencher essa lacuna quando o conselho comunitário tem acesso ao prefeito. E isso funcionou muito bem. Lembramos de nossa ex-governadora Vilma de Faria. Veja bem, Bispo, na época de Vilma, ela criou as subprefeituras, regiões administrativas. Então tinha 4 regiões, cada região tinha um subprefeito. Inclusive o Rogério Marinho, que hoje é senador, foi subprefeito da Zona Oeste. Ele surgiu desse movimento social, e hoje ele é o senador. A partir daquele movimento comunitário ele se elegeu vereador, e a partir daí ele é hoje senador. Então o que acontece? As subprefeituras eram exatamente para que a prefeita não ficasse refém dos vereadores, era contrabalançava entre a Câmara e o movimento social. Quando eles acabaram com as subprefeituras, os movimentos comunitários se esvaziaram, e aí o prefeito fica refém dos vereadores. Então, é importante os vereadores na cidade, mas os vereadores ele tem a visão macro, como você está falando. Você tem que ter um plano diretor, você tem que ter lei orçamentária, você tem que ter outras questões. Mas o papel do movimento comunitário não é do vereador, é outro papel. Agora, o que acontece é que eles misturaram, né? E o líder comunitário, em vez de cumprir sua missão, de realmente desenvolver políticas públicas naquela comunidade, se tornou cabo eleitoral. Aí quando ele se torna cabo eleitoral, ele perde a essência do líder comunitário, porque o líder comunitário tem um papel mais amplo. Ele não tem o papel de ser cabo eleitoral do vereador. Por quê? Porque naquela comunidade tem gente de vários partidos e várias religiões. E o conselho é um conjunto de ações naquela comunidade. Quando ele se torna cabo eleitoral de um vereador, ele se limita, ele se torna refém. E aí esvazia o conselho comunitário, por quê? Porque aquelas pessoas que não são ligadas àquele vereador não vão participar de reuniões. E é um negócio muito importante, é que, paralelo, antes de conhecer a questão dos conselhos comunitários, eu conheci muito os chamados clubes de mães, né? Clubes de mães. E eu tenho visto que esse movimento, que é muito importante para a nossa sociedade, tem esvaziado. A gente não vê mais muitas... a figura dos clubes de mães precisa ser reavaliado, isso na nossa cidade. E eu esperava mais atitude dos nossos gestores municipais, nesse sentido, que criasse uma linha de interação com as comunidades. A figura do conselho comunitário, ela é sim muito importante para a nossa cidade. Por isso que eu acho importante o CONAN, isso. A existência do CONAN. Como também eu conheci a FECEB, eu não sei mais hoje quem é. Eu fiz parte do conselho comunitário do Golandim, e o nosso presidente, um batalhador, um guerreiro, Ademir Guerra do Nascimento, pretinho, moreninho, dos cabelinhos brancos hoje, mas tenho orgulho de dizer, eu fui presidente do Conselho Comunitário, nós lutamos por água, nós lutamos por energia. O Dr. Mendes, que é um advogado, e apesar de ser político, ele lá em São Gonçalo fez muitas coisas, independente do Conselho Comunitário, de quem era o presidente, se defendia ele ou se não defendia. Então eu tenho como exemplo pessoas que estiveram na posição de político, de mandatário, mas tiveram isonomia na hora de decidir, na hora de ajudar a comunidade. Isso parte muito do caráter, da moral, né? De não querer dominar pela posição financeira ou pela posição de poder indicar, que vereador não faz, ele indica, o prefeito faz se assim tiver condicionado. Então eu acho isso muito importante, a eleição de pessoas conscientes para gerenciar a coisa pública em favor de todos aqueles daquela comunidade que dela precisa. Exatamente. Eu me lembro muito bem que Dona Maria Francisca, lá em Felipe Camarão, que inclusive foi feita uma creche e colocado o nome dela, Vovó Francisca. Foi uma homenagem a essa mulher, lá de Felipe Camarão. Inclusive é a mãe da professora Maria José, né? E ela era uma pessoa que não tinha muito estudo, sabe, Bispo? Mas ela tinha uma inteligência muito, muito aguçada.
e ela organizava clube de mães, clube de idosos, mobilizava a comunidade e tinha total apoio de Vilma, né, prefeita, que havia uma interligação entre o movimento social e a prefeitura, e com isso ajudava a própria administração. Porque na hora que você tem isso diretamente com a comunidade, você tem as informações. E você sabe que quem tem informação tem poder. Né? O poder, quando ele é bem informado, ele reage melhor. Então, aquele movimento social, ele colabora, contribui com a gestão. Né? Por isso é importante que os governos olhem para o movimento comunitário com seriedade, porque eles colaboram, contribuem para a administração da cidade. E eu tenho o maior prazer e alegria de falar sobre esse tema, porque eu tive um momento muito especial em São Gonçalo do Amarante, na primeira gestão do ex-prefeito Jaime Calado, quando o professor Gessino, que eu chamo de professor carinhosamente, em memória, ele era o secretário de Ação Social lá do município, Serviço Social, e eu participava do Conselho Municipal. E fui eleito também para representar o conselho na Conferência Estadual do Serviço Social e aprendi muitas coisas. E hoje, como sendo formando do Serviço Social, consigo cada vez mais analisar, ter uma melhor visão das coisas. E hoje me bateu uma saudade enorme das ações da nossa ex-governadora Vilma de Faria, no que diz respeito ao trato com os conselhos comunitários, o trato com, e para quem não sabe, eu também sou fundador do Conselho Comunitário Bosque das Leucenas, lá na cidade de Macaíba. Tive a notícia essa semana de que o conselho foi extinto, porque o bosque era na cidade de Macaíba e passou a ser reconhecido como São Gonçalo do Amarante, e o presidente não fez eleições, abandonou a diretoria, que seria a diretoria atual. Mas eu pretendo voltar lá e tentar ajudar e rever o Conselho Comunitário Bosque das Leucenas, onde tivemos uma atuação muito importante no primeiro mandato. Só tive um mandato, depois, como era um Conselho Comunitário, um cargo de serviço voluntário, fiz o meu papel e entreguei para outra pessoa da comunidade. Para você ter ideia, quando você citou Jaime Calado foi o secretário da Ação Social da Prefeitura de Garibaldi. Garibaldi foi o primeiro prefeito eleito pelo voto direto, e Jaime Calado era o secretário. Ele cuidava exatamente das creches. As primeiras creches de Natal teve a participação de Jaime Calado, porque exatamente era o setor dele que cuidava dessas creches. Inclusive, uma pessoa que cuidava dessas creches era Rosa Maria, que ela foi da Federação das Mulheres. Por quê? Tinha a Federação das Mulheres, porque era a luta naquela época, para as mulheres entrarem no mercado de trabalho, porque as mulheres não trabalhavam. Né? E aí elas queriam entrar no mercado de trabalho. O que elas precisavam? De creche, para deixar as crianças. Então, como a Federação de Mulheres, que era liderada por Rosa, por Verinha, elas tinham essa visão de lutar por creche, elas foram exatamente cuidar da pasta das mulheres dentro do governo de Garibaldi, através de Jaime Calado, que era o secretário. Então, há uma interligação. Quando você vê Jaime, que teve essa visão social, que ele já tinha experiência do passado. E eu quero aqui parabenizar o CONAN novamente, Confederação dos Conselhos Comunitários, que tem em diversos, acho que todos os estados devem ter sua regional, né? Parabenizar por essa iniciativa de festejar aí esse dia tão importante, né? Que é o dia que eles hoje estão fazendo aniversário, né? Parabéns, são atitudes como essa que merece que a gente tire o chapéu. Então, nosso presidente o presidente nacional é Bruno Farias. Um abraço para Bruno Farias, que ontem fez um evento lá no estado dele, no Pará, no Belém do Pará, exatamente comemorando, porque o dia é hoje, mas como tem o Jogo do Brasil, ele realizou essa atividade ontem. Então, nosso abraço aí para Belém do Pará, para o nosso presidente, e quando vier a Natal, ao Rio Grande do Norte, eu sei que vai vir. Então,
vem aqui na TV Grande Natal para a gente conversar mais sobre o tema. E aí no seu estado, na sua capital, no seu bairro, procure conversar com o conselho comunitário, procure interagir, procure ver, porque afinal de contas são pessoas que conseguem unir pessoas para pleitear as ações municipais ou estaduais ou até federais para a sua cidade. Agora, voltando a falar mais um pouco de Natal. Silvestre, estou preocupado com a nossa Secretaria Municipal de Assistência Social. Eu estou preocupado com ações de governo da nossa prefeitura. Hoje, na Cidade Alta, nossa capital, você não passa num sinal que você não seja abordado por pessoas em situações complicadas. Se você desce para fazer uma compra, 5 ou 6 pessoas ali pedindo ajuda para alguma situação, pedindo alimento. E o pior, antes pediam dinheiro, hoje estão pedindo até alimento. Agora, quando eu vim para cá, parei no sinal que ela estava com a plaquinha. Se puder me ajudar, me ajude, financeiro. Mas se puder, me arruma um emprego, eu quero trabalhar. Uma plaquinha bem escrita. Então a situação está complicada. Precisamos de um governo municipal, estadual, atuante. E eu pergunto, onde estão os nossos governadores? Independente de qual partido, independente de qual cor é a sua bandeira, de ideologia, qual é a sua religião. Nós somos um povo, e um povo que está agonizando, pedindo ajuda a quem é bem pago. O prefeito, o governador, o presidente da Assembleia Legislativa são bem pagos com privilégio, com dinheiro e com poder para tentar solucionar essas situações. Nós que lutamos com comunidades sentimos muito essa falta. Veja bem, bispo, como no início nós começamos a falar da igreja, né? E falamos de comunidade e igreja. Então tem uma outra questão, um outro viés, que é, quando se trata de questões sociais, a gente também vinha conversando, sempre surge a questão do marxismo, né? De Lenin. Quer dizer, quando se trata de trabalho social, você busca na questão de Marx e Lenin as inspirações. Eu não busco em Marx e Lenin a inspiração, eu busco em Jesus. Porque não tem uma referência melhor do que Jesus. Né? Quando ele diz, por exemplo, eu vim para servir e não para ser servido, ele diz o quê? Ele quer um governo servidor. Ora, se de repente os governantes utilizassem essa pregação de Jesus e colocassem em prática, você veja a revolução que era feita, né? Eu vim para servir, não para ser servido. O que eles estão querendo? Se servir. Corrupção, desvio de verba pública, porque eles querem se servir da máquina, querem se servir da estrutura, eles não querem servir. O cara vai com má intenção e não de servir. Então, na hora que você aplicasse essa mensagem de Jesus, vim para servir, não para ser servido, muitas questões seriam resolvidas, inclusive da corrupção. Por quê? Porque o próprio Evangelho, o próprio Jesus, ele combateu a corrupção na prática. Por exemplo, quando ele chegou na casa daquele homem que era corrupto, ele tinha tanta autoridade, né, que quando chegou na casa dele, foi que ele disse: aquele onde é furador eu vou devolver. Então, ele só podia fazer isso, só podia ter essa autoridade se ele pregasse com a sua própria vida. Só a presença dele intimidou o Zaqueu, não é isso? É verdade. Isso intimidou. E eu vou mais além. Vou na raiz do problema. O problema acontece na hora de votar. Confúcio, uma das frases que Confúcio que mais me agrada é quando ele diz: escolhamos homens honestos, fiéis, bons pais de família, entregamos a ele a administração. Provavelmente nós teremos mais assistência, aliás, temos mais assistência entre os pobres, entre os acometidos de enfermidades
e os deficientes. Eu vejo que quem tem família e se preocupa com a família dele, de si, deve também se preocupar com a família do vizinho, com a família, né? Porque quando eu cuido da minha casa, mas eu moro num lugar onde todos ao meu redor não têm uma vida equilibrada, vai servir de visão negativa para os meus, para os que moram comigo. E eu também vou ser vítima. Então, não é jogando fora o meu semelhante que eu resolvo problemas, mas é eu tentar colaborar, ser um vizinho melhor, ser um governador melhor, ser um prefeito melhor, ser um presidente melhor. Nós não estamos defendendo aqui, nem acusando o governo, ou quem está no mandato, mas sim nós precisamos de atitudes de governos dentro da nossa capital. E eu creio que todos os estados do Brasil, devido à situação, devem estar passando o mesmo. Mas aqui é interessante. Tem uma obra que foi no início da Copa, que foi feita no Brasil. E a rua do quilômetro 6, onde ele acabou de dizer que morou com suas famílias, com sua família, lá que até hoje é na porta de uma lagoa de captação para maré, passa uma RN. Eu lhe digo logo sem medo de ser feliz. Se tivessem construindo ele a Torre de Babel, já tinha chegado, olha, não propriamente no céu onde Deus está, mas estava nas nuvens, porque não concluem aquela obra. Imagina outra coisa, tem um hospital no quilômetro 6, que passou de um governo para o outro e não terminou, e esse hospital foi colocado abaixo. O pessoal começou a levar os ferros, começou a levar as coisas e colocar o hospital abaixo. E ninguém tomou providência. Porque quando há uma mudança de governo para o outro, o governo não dá continuidade. Então fica no meio do caminho e a população fica realmente prejudicada com relação a isso. A rua por trás da Ceasa, que com certeza traz a encanação lá da Arena das Dunas, que vem parar no quilômetro 6, ela também começou antes da Copa, que era para fazer as obras estruturais da Copa. E até hoje não foi fechado. Se é do Estado, não sei, se é do município, não sei. Mas tem outro problema, esse de governo. O Robson Farias, tão criticado pelo governo, e desculpe eu usar o nome dele, ele deixou a cidade toda canalizada para o saneamento básico. Mas até hoje eu não vi a conclusão desse serviço. Aí eu volto a uma frase de uma candidata a governadora que dizia: dinheiro tem, falta vontade política. Agora, essa candidata está no governo. E até onde ela dizia, ela tinha vontade política. Então precisa dizer ao povo porque o saneamento de Natal não está concluído. Com a palavra, a governadora. É porque, veja bem, bispo, o governo se elege e começa a trabalhar a sua reeleição. Ele já está preocupado, por exemplo, uma pessoa é governador e está preocupado em ser senador. Aí o outro é prefeito e está preocupado em ser governador. Então eles trabalham em cima do plano eleitoral. Aí não tem verbas, aliás, ações estruturantes. Ele cria imagem para vender aquela imagem como real. Ok, então nós temos aqui a agradecer no papo, tá bom? Mas temos que agradecer aqui a presença do meu amigo Silvestre. E em outro momento nós queremos continuar esse assunto e termos aí algumas respostas mais práticas do ponto de vista administrativo do nosso município, do nosso estado e também do nosso país, que o momento é tumultuado. Eu quero agradecer à TV Grande Natal, agradecer a você, bispo, pela oportunidade de poder conversar, falar um pouco da minha história e falar um pouco das ideias que nós temos para a cidade do Natal e do estado. Quero agradecer mais uma vez a nossa TV Grande Natal, canal SEC e todos aqueles que, o amigo Kleber, a produção daqui do nosso programa, e também aproveitar a oportunidade para agradecer a Teresópolis, Brasília, pela BR Global Station, a Rosane Batalha, lá de Teresópolis, né, no Rio de Janeiro, e também tem transmissão em Brasília.
Que Deus abençoe aí, minha irmã, minha querida. Que Deus abençoe a todo esse povo brasileiro feliz. Glória!